bocadinho na guitarra e depois tornámos no tempo. O meu nome é Gil Orquestra. Força, Jorge. Vamos falar do jazz. Nós estamos aqui a convite da Associação MOV e do Festival de Jazz MIND e também em representação, digamos assim, da Associação Portuguesa de Educação Musical. Ou seja, o que é esta associação? É um grupo profissional que trata das coisas da educação musical, digamos assim. Portanto, este concerto é mais do que um concerto só onde vocês escutam o que os músicos têm para tocar, o que prepararam, mas é um concerto que tem um objetivo didático, digamos assim. Tentar transmitir-vos como é que as coisas acontecem, porque é que elas acontecem, ou seja, a vossa posição é também tentar perceber porque é que ela acontece daquela forma e o que é que estes músicos que me acompanham, que são da primeira divisão, eu jogo no distrital, conseguem fazer e como é que eles pensam quando estão a fazer estas coisas. Daí eu ter preparado esta pequena apresentação sobre o jazz. E o que é isto do jazz? Eu pensei nisto e pensei, o que é que eu vou dizer a esta gente sobre o jazz? E peguei numa frase de um compositor português que já esteve no jazz, mas agora é essencialmente dedicado à música erudita, ou seja, aquela que escreve para grandes orquestras e grupos vocais, etc., que é o António Pinho Vargas, um pianista, e que numa conferência disse uma vez esta frase extraordinária, que é: como é que se ouve o que não se conhece? E eu fiquei a pensar nisto. Como é que, de facto, qual é a nossa atitude perante uma música que nós não conhecemos? É difícil de ouvir. E eu remontei lá às minhas origens, quando era mais pequenino, e a primeira vez que eu ouvi jazz, é completamente aberta, ou seja, não há aqui nenhuma regra, cada um vai dizer aquilo que bem lhe apetece. E vamos depois partir desta confusão, desta desconstrução, vamos chegar a um sítio. Se vocês pensarem um bocadinho naquilo que ouviram,
foi uma coisa completamente desconexa, que foi acabar numa música muito simples e muito direta de, se não me engano, um compositor, se não me engano, de certeza, que se chama, e que já vamos falar a seguir, Miles Davis, que eu já vos digo que foi de uma forma resumida. Portanto, o que é o jazz? Outra pergunta que os académicos têm muita dificuldade em responder e que dá para nós estarmos aqui 3 dias só a discutir o que é isto. O que é o jazz? O Moisés vai dizer que é uma coisa, o Alexandre vai dizer que é outra, o Francisco uma e o Ricardo outra. E o extraordinário é que todos eles têm razão. Portanto, é uma coisa muito mais complexa do que aquilo que parece. Eu tentei resumir 2 ou 3 coisas que todos eles dirão. Se não me engano, é uma música de raiz afro-africana, ou seja, é uma música que mistura as culturas que vieram dos escravos eu vou resumir tudo muito resumido, não é? Resumo aqui a cultura dos escravos que foram de África, e nós portugueses levámos alguns para as Américas e para os Estados Unidos, misturado com a cultura que se desenvolveu nos Estados Unidos, não é? Toda a gente tem aquela ideia provavelmente dos campos de algodão. Depois, sob o guarda-chuva do jazz, caem uma série de coisas e estilos completamente diferentes, e só está ali uma 10ª parte daquilo que é. Desde o bebop, o blues, o hard bop, New Orleans, gospel, free jazz, cool jazz, avant-garde, até chegarmos ao electro jazz, etc, etc, etc. Portanto, aquele blues, aquela maneira de cantar dos escravos das plantações, com a liberdade que lhes é dada, criativa, vão chegar a uma enormidade de estilos e cada um toca e absorve aquilo que bem que diz, que fala com ele. Mais uma vez está aqui a questão da liberdade e da democracia, mas sempre dentro daquela estética do jazz. O jazz, para mim, não sou ninguém, é uma estética. E cada um desenvolve a estética à sua maneira. Quando nós tocarmos um blues, eu vou dizer que são 12 compassos e acabou. Não há nada. Aqui, toda a gente tem que obedecer ao maestro. A improvisação é um dos elementos fundamentais da criatividade. O que vocês viram, em grande parte do que aconteceu aqui, foi improvisação dentro de uma estrutura. É quase como se nós estivéssemos a falar dentro de uma forma de texto muito definida. Vamos então. O senhor que nós ouvimos chamava-se... O senhor que compôs a música que nós ouvimos chamava-se Miles Davis, e só este senhor dava um capítulo inteiro da história do jazz. Porque não há uma história do jazz, há muitas histórias. Mas achem, ou pensem, nós também temos um bocadinho a ver com esta estrutura da Big Band, porque um dos compositores mais famosos para para filarmónica, digamos assim, dos Estados Unidos, era português, ou filho de portugueses, e escreveu aquelas massas todas que vocês ouvem nos filmes. Foi um filho de um português que escreveu, e também levou um bocadinho dos instrumentos e da organização para as filarmónicas deles. E obviamente isto é aquela aproximação que eu vos disse de um canto afro ligado à música, digamos assim, ocidental, como instrumental já ocidental, porque o trompete não é caniano, pois não? Penso que não. E a bateria também não, pode ser um bocadinho mais, mas é a estrutura das coisas. E nós vamos tocar um tema muito fácil, chama-se Si Jam. Si é dó, jam é tocar, curtir. Os músicos de jazz fazem uma coisa que são as jam sessions. As jam sessions são tocar sem preparação, porque nós conhecemos as estruturas, etc, etc. E está ali escrita musical. Ok, o que é que vocês vão tocar comigo? Sim. Nós vamos tentar que vocês toquem connosco ou cantem connosco aquilo que está ali. É muito simples, não há aqui nenhuma lição de música, há só uma aprendizagem por imitação. Vocês vão tentar imitar o que nós vamos fazer. Obviamente é preciso concentração. Eu vou pedir ao Moisés que toque aquilo que está ali, pode ser? E vocês vão ouvir. Pode ser que só para ouvirmos, e depois vou-vos ajudar. E vou ajudar-vos a pensar estruturado, em cima da estrutura que nós vamos tocar, certo? E vão ver que é fácil vocês tocarem connosco este tema. Oh Moisés, se não te importas, cada pontinho vermelho que está ali são 2 notas, é uma nota. E visualmente vocês acompanham aquilo.
vez. Conseguem com ele? Força! Ok. E alguém sabe dizer o que é que existe? Não. Violina. O que é que está aqui? Não? Surdina. Não, ela disse que não está a ouvir nada. É uma Surdina. É uma surdina. Ok. É uma surdina metálica, inteiramente, esta feita de latão, confere este timbre mais funilado, mas muito metálico. Não vamos tratar aqui, isto é um saxofone, isto é um trompete, mas vamos sim pensar na música que eles fazem, nos efeitos que é possível fazer e na forma como os músicos pensam. E agora, vamos pensar na bateria e numa coisa muito importante do jazz, ou melhor, de forma como os americanos e quem toca jazz sente o jazz. Educação musical todos vocês têm, não têm a disciplina que acontece na escola. O compasso quaternário tem 4 tempos. Nós podemos contar o compasso quaternário 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se nós pensarmos isto a europeu e a português, vamos estar aqui 1, 2, 3, 4. 1 e 3. Eu marquei no 1 e no 3. O jazz tem uma coisa diferente, muito importante. Os tempos que nós ouvimos nesta música, que anda sempre a cavalgar para a frente, são essencialmente 2, 4, 2. E esta é uma das características do jazz. 4 tempos. 2, 3, 4. No resto da bateria, os pratos de choque, que são 2, chocam um contra o outro através do movimento do pé esquerdo. Nós vamos acentuar não o 1 e o 3, depois vou juntar o 4, o 2 e o 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aqui, no centro das atenções, está a tarola, ou caixa, que tem um registro de metal por baixo, na pele de baixo, o que faz com que seja uma peça bastante aguda e forte.
Walking, a andar, não é? E passe, provavelmente, porque é o contrabaixo, frequências graves. Ou seja, de uma maneira diferente. E se juntarmos os dois com aquilo que o Alexandre contou há pouco, temos isto. Gente, eu ouvi nem que não fosse no elevador. Ok, pronto, tá bom, obrigado. Boa. Ou melhor, já sabem como é que se ouve aquilo que não conhecem. Desta vez já conseguem ouvir o jazz e o blues porque já conhecem o que é que se passa lá dentro.
O jazz é uma música de liberdade, como eu disse, faz a ponte. É muito importante aqui a questão que eu disse aqui há pouco, da democracia. Há uma série de estruturas e de obrigações, entre aspas, musicais, e há também a componente da liberdade e da criatividade. Basicamente é isso. Eu gostei imenso. Aliás, nós preparámos para isso, vim acompanhado destes músicos extraordinários, para que a coisa fosse o mais genuína possível. Quer dizer, isso nunca vai existir, isso é um engano, pensar que vai existir cultura suficiente para se ouvir tudo, nunca estaremos satisfeitos, não é? O que tem que se fazer é este tipo de ações e desmistificar esta coisa com que introduzia a ação, que é como é que se ouve o que não se conhece, dar a perceber como é que funcionam as coisas.